Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula número 4 e aula final do curso Israel e Palestina, conflito na Terra Santa com o professor Alexandre. Eu sou Augusto Nicodemos, tenho o privilégio de estar aqui com o professor Alexandre e o pastor Cláudio Henrique, que é o pastor da nossa igreja, e hospedar e orientar, vamos assim dizer, participar na orientação das perguntas que com certeza vocês têm, porque enquanto nós estamos gravando isso, a guerra está lá acontecendo no Oriente Médio. E as repercussões estão no mundo todo, países tomando posição, chefes de Estado fazendo declaração. O quanto essa guerra tem a ver com a revelação bíblica dada através das escrituras sagradas, qual o papel de Israel lá no Oriente Médio, se é que existe algum ainda, o quão justo e injusto é a tentativa de Israel de tomar ou manter pela força o território palestino. Isso é o que nós vamos ver na aula final, permitindo Deus. Então se prepare aí, porque nós vamos trazer algumas dessas questões para serem respondidas aqui, ou pelo menos nós queremos dar a nossa opinião a respeito dessas questões importantes que estão acontecendo por lá. Uma das coisas que as pessoas geralmente perguntam é a seguinte: o quanto o que está acontecendo lá não é uma maneira de medir o que está acontecendo dentro da história da redenção, porque muita gente acha que Israel é o relógio do mundo. Ou seja, se você quer saber o que é que Deus está fazendo no mundo, ou se você quer saber o horário de Deus, o que é que Deus vai fazer em seguida, observe Israel. Porque o que estiver acontecendo com Israel é revelador dos planos de Deus. Por isso Israel é chamado de o relógio do mundo. É mesmo, presbítero Alexandre, Israel é o relógio do mundo? Quanto dessa afirmação é bíblica? Israel como Estado, não pode ser considerado assim como o relógio do mundo, porque senão esse relógio seria um cronômetro que alguém já tinha noção do que iria acontecer. Quando Jesus fala a respeito das últimas coisas, a gente pode ver, Mateus 24, Marcos 13, ele finaliza dizendo que nem ele sabia, naquela condição como homem, nas suas limitações humanas, nem os anjos no céu. Então, dizer que esses eventos que estão acontecendo, eles já são cronometrados para chegar aos últimos momentos, como se já fosse assim, deu o start para começar os últimos tempos. Aí seria dizer que realmente alguém já estava de controle com relação a saber se Israel é ou não o relógio do mundo, se a gente já pode começar a cronometrar. Eu lembro que nos anos 90 saiu um livro, Somos a Última Geração. E sempre era essa questão, sempre o que está acontecendo no mundo, as pessoas começam a olhar para isso e dizer, não, isso aqui é um sinal da volta iminente de Cristo. Isso aqui é um sinal escatológico, né? A queda das Torres Gêmeas, por exemplo. Naquela época também se ventilou. Isso aí é um sinal, está na Bíblia. Aí começa assim sempre aqueles profetas de plantão a olhar e buscarem interpretar, né, a Bíblia a partir dos eventos que estão acontecendo na história. Então, nesse sentido, creio que assim, Deus tem um propósito com a história não é aleatória, a história caminha para um final. Este final é o predito por Cristo, que está lá nos evangelhos, mas a gente não pode se outorgar esse papel de profeta e sair interpretando eventos históricos. Agora, o que é que eu acredito? Que como a história ela caminha para isso, sim, uma geração estando mais próxima que outra, esses eventos que são sinais dos tempos, né, o princípio das dores, eles vão se repetir e vão ficar cada vez mais intensos. Então a gente vai ver guerras e rumores de guerras cada vez mais com intensidade. Mas me diga uma coisa, isso que você está falando aí, eu já ouvi quando era criança, que Israel era o relógio do mundo, né? Eu fui criado numa igreja que era uma igreja bem dispensacionalista. Então, se é certo dizer que essa ideia de que Israel é o relógio do mundo tem origem na visão dispensacionalista, que é uma vertente escatológica do pré-milenismo, estaríamos certos em dizer isso?
estaria assim. Na verdade, assim, o dispensacionalismo ele vai traçar um cronograma. Então, a volta de Cristo, ela vem em etapas, o arrebatamento é um evento de Cristo volta uma vez no arrebatamento, aí passam-se 3 anos e meio, e depois desses 3 anos e meio, então, começa a grande tribulação, ele volta no final de 7 anos. A dificuldade que eu tenho com isso é que a volta de Cristo ela não fica como Cristo fala, né? É como um ladrão que de repente a gente não está esperando e chega. Se de fato acontece, como o dispensacionalismo está dizendo, eu li Deixados para Trás, aquela série todinha. Ah, sim, bem Bem famosa, famosa, né? É um romance gostoso. Sim, entendo. Mas também aquele romance, ele serviu para mim também para questionar o dispensacionalismo, porque se de fato essas coisas não acontecem, o primeiro evento, chave, já me dá um cronograma. Eu já sei, olha, daqui a 7 anos Jesus volta, eu já posso pregar. Então no ladrão não vai ser mais pego de surpresa porque ele deixou uma pista. Eu chego amanhã. Então esse é o problema. Mas sim, esse pensamento ele vem dessa corrente dispensacionalista e eles têm um olhar sobre Israel. Qual o problema? A questão que a gente talvez volte a falar mais ainda nesta aula é o papel, o que é Israel? É o papel de Israel na história. Porque para o dispensacionalismo, nós estamos num parênteses no plano da salvação que foi aberto, né? Sim. Depois da rejeição de Cristo. Depois da rejeição de Cristo, a Sim. salvação era para os judeus, vinha para os judeus. A rejeição de Cristo abre um parênteses na história. É inserido então o tempo dos gentios, que seríamos nós, a igreja. Agora vai ser fechado esse parêntese e Israel volta a ser então o povo de Deus para cumprir então essa etapa. Deixa eu fazer uma pergunta que não quer calar e que muita gente faz. O retorno de Israel em 1948 à Terra Santa, homologado pela ONU, isso aí não tem nenhum sentido escatológico, teológico, mas não representa mais nada? Para o dispensacionalismo, sim. Por quê? Para eles precisam do cumprimento literal de algumas coisas, como o abominável sentar no santuário. E literalmente o que eles creem que isso é o anticristo vai ter um trono dentro do templo que representa esse santuário. Que será reconstruído. Que será reconstruído na esplanada das mesquitas. Em alguns casos até os altares serão o altar será reconstruído. O altar será reconstruído. Quando eu estive em Israel nos anos 90, e eu conversei com um judeu lá, que eu tive a oportunidade de conversar, e perguntei a respeito disso. Porque corria nos anos 90 a ideia de que Israel estava preparando já o templo, que ele só está esperando o momento do Al-Sharif, que é o nobre santuário, ou a gente chama o Domo da Rocha, implodir, alguma guerra destruir aquilo ali, para eles reconstruírem um templo. E dizem até que já tem boi vermelho. As pedras já estão todas. As pedras estão. Eles já identificaram quem são os levitas para poder restabelecer a ordem levítica. Então eu questionei a um judeu a respeito disso. E ele me mostrou alguma literatura que falava a respeito disso sim. Agora, quanto disso é verdade, quanto disso é teoria da conspiração, a gente não sabe. Deixa eu aproveitar aqui, você está falando da Terra, né? Da Terra como sendo importante nessa visão, porque depende da posse da terra, a construção do templo, a restauração do reino de Israel e assim por diante. E que eu queria perguntar ao pastor Cláudio o seguinte: nós podemos entender que a promessa da terra prometida, que deveria ser posse permanente dos israelitas de acordo com o Pentateuco, aquela promessa continua válida para os judeus modernos ou esteve válida só para os israelitas na época bíblica? A gente observa que a Terra Prometida ela não se refere a um lugar geográfico, mas se refere à glória dos santos na presença de Deus, né? Então, associar essa questão geográfica a Israel, de que Deus vai restabelecer a terra aos judeus, a Israel, para que seja, na visão dispensacionalista, restabelecida todas as coisas ali, eu acho que é um equívoco muito, muito sério de que você vai fazer essas interpretações literais do texto, quando o que a Bíblia aponta é que a terra prometida, o Israel de Deus, é na glória do Senhor, Jerusalém celestial. Mas estou querendo dizer que o judeu convertido, ele não deveria esperar a restauração da terra como sendo o cumprimento da palavra do Senhor, mas a glória
que está relacionada com a consumação dos tempos, a vinda de Jesus, ressurreição dos mortos, estado eterno. Uhum. Essa seria a posição Sim, do judeu convertido. sim, claro. Tá certo. E a terra ocupa que papel hoje em dia? A terra de Israel, ela ocuparia algum papel teológico, cumprimento de alguma promessa, para que haja todo esse alvoroço em torno da... Toda vez que tem guerra lá, tem esse alvoroço todo, porque a comunidade evangélica se levanta e diz a terra é santa, é de Israel, foi prometida por Deus. É justificável a gente hoje pensar na terra de Israel como sendo eternamente prometida por Deus à nação judaica e que guerras como essas podem ser justificadas em nome disso? Alexandre. Bom, em termos bíblicos, a gente vê em Deuteronômio que essa posse da terra estava condicionada à obediência de Israel ao Senhor, né? Quando a gente olha o desenrolar da história, a gente vai ver que Israel não foi fiel primeiro o reino do norte, o reino de Israel, não foi fiel e foi desterrado pelos assírios em 722. O reino do sul, o reino de Judá, também não foi fiel e foi desterrado em 586 pelos babilônios. E depois, quando eles retornam à terra, na época romana, acontece um fato ali que vai fazer a separação. Aqueles judeus que se mantêm fiel a Deus vão ser aqueles que vão reconhecer o Messias de Deus, o ungido de Deus. Então ali, realmente, de fato, a salvação vem pelos judeus. De fato, ali Jesus começou seu ministério entre os judeus. Por isso que ele fala, né, que primeiro teria que vir as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Era naquele momento que ele estava tratando com os judeus, para que justamente aqueles que temessem a Cristo, esses seriam os que permaneceriam obedientes a Deus. A gente vê que, em termos de nação, isso não aconteceu. Os seguidores de Cristo foram um grupo minguado em relação à nação de Israel. O que vai justificar, se a gente for olhar do lado bíblico, o desterro que vai acontecer a partir de 70. Então os judeus perdem biblicamente. Isso aqui eu estou falando biblicamente, não estou falando em termos como povo, em termos como nação, em termos políticos, em termos históricos. Não estou falando isso, mas estou falando em razão bíblica de a gente enxergar aquela terra como a terra que Deus deu aquela terra a Israel, e por isso a posse daquela terra é garantida pela Bíblia a Israel. Hoje a gente não enxerga dessa forma porque a nação de Israel está afastada de Deus. A permanência na terra era condicional, e a prova disso foi o primeiro desterro babilônico, assírio-babilônico, o segundo pelos romanos. Isso. Então esse retorno de Israel à terra não representa o cumprimento de nenhuma profecia, porque para eles retornarem tendo a posse bíblica, eles teriam que retornar a Deus antes de tudo. Como entender isso como sendo uma profecia bíblica se eles estão em rebelião contra Deus porque não reconhecem Jesus como sendo o Messias? Exatamente. Não é verdade? Eu até acho que é bom a gente sempre pontuar que não há relação bíblico-teológica em relação a garantias da posse da terra. Porém, por outro lado, enquanto nação, enquanto questão política, né, eu acho que a nação de Israel mereceu e merece, né, ter uma pátria. Né? Então, porque às vezes as pessoas podem confundir o nosso cuidado teológico em não estar atrelando, né, a responsabilidade de Deus com esse povo, de dar a terra geográfica, restaurar a nação de Israel, com qualquer aspecto antissemita. Né? Então, assim, eu acho que a causa de Israel como uma nação, como uma questão política, ela é viável, ela é justa, né? Ela reivindica um direito, e a própria Nações Unidas reconheceu isso por causa do Holocausto, da morte, das perseguições, da falta de um lugar para que amparasse esse povo, né? Então isso foi a ele reconhecido e devolvido. Essa é uma questão que eu acho que é justa, porém não há relação alguma com a questão teológica e bíblica. Eu também penso assim, pastor. Eu creio que já no livro de Josué, que é o livro que narra a conquista da terra, você tem passagens que dizem assim:
E assim Deus cumpriu tudo que havia prometido a Israel. Nenhuma de suas promessas caiu por terra. Tudo se cumpriu. Então tem pelo menos umas 3 ou 4 passagens no livro de Josué que já vê a promessa da terra como tendo cumprimento já na época da conquista. Ah, mas ficaram nações que não foram conquistadas. O poder central, o poder daquelas terras foi todo quebrado. Israel era o poder dominante do tempo de Josué. E aquelas outras, era só uma questão de tempo até que as tribos saíssem para tomar a terra daquelas outras nações, que o poder delas já tinha sido quebrado. Israel era o maior poder na terra prometida. Então, Deus de fato cumpriu, né, o que tinha prometido. E depois a gente vê, mais uma vez, a maldição da aliança se cumprindo. É interessante que lá em Deuteronômio 28, né, quando Moisés está narrando as maldições da aliança, ele fala do que vai acontecer se os israelitas desobedecerem a Deus, mas aí quando ele fala do desterro, não é? Inclusive por um povo estrangeiro, e lá no livro de Malaquias, Malaquias diz assim, Deus falando com Malaquias, já depois que eles voltaram da terra prometida, né, no retorno, Deus diz através de Malaquias, se vocês não se arrependerem, eu mandarei a maldição, com artigo, né, a maldição. Que maldição? Que maldição tão grande era essa que é articulada, né? Tem um artigo antes. É exatamente o desterro, né? Deus dizendo, se vocês forem desobedientes, eu vou de novo mandar a maldição contra vocês. Que era o que eles mais temiam, era serem expulsos da terra, né? Mas eles foram, no ano 70, com a invasão do Vespasiano, Tito Vespasiano, na verdade era o general Tito Vespasiano, era o pai, né? Mais tarde ele se torna Tito Vespasiano. E destruiu Jerusalém, os muros, a gente sabe a história toda, não é? E eu creio que isso tudo foi exatamente como Jesus antecipou, né? Jesus, é interessante que no sermão escatológico de Jesus, quando ele diz assim, quando vocês viram o abominável da desolação, Mateus e Marcos falam do abominável da desolação, mas Lucas interpreta, quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos. Né, identificando o cumprimento de Daniel como sendo mais um desterro contra e dessa feita pelos romanos. Né? Então eu penso assim também, como vocês, que em termos teológicos e bíblicos, o que Deus prometeu a Israel, cumpriu. Se Israel vai reivindicar a terra hoje, ele deve fazer, não em termos bíblicos, mas em termos de etnia, de geografia, de política, de tradição, de qualquer outro argumento. Daí a minha pergunta agora, né, é a pergunta que as pessoas fazem que esse conflito que está acontecendo agora, né, enquanto a gente está gravando isso aqui, o conflito está acontecendo infelizmente. Esse conflito ele tem natureza meramente política e econômica ou existe uma razão religiosa por detrás, professor Alexandre? Tem uma razão religiosa. Eu já vi vários comentários aí dizendo que não é religioso, é só política, econômica, para conter o domínio imperialista de Israel, aliado com a expansão imperialista norte-americana e britânica, mas não é. A origem disso é religiosa, é uma interpretação de mundo. Na verdade, o que está acontecendo ali não é meramente a guerra está acontecendo porque já existe uma guerra de cosmovisões, guerras de visões de mundos diferentes. O mundo muçulmano, a forma como ele enxerga aqueles que não são muçulmanos é muito diferente de como, por exemplo, um judeu ou um cristão enxerga aquele que não faz parte de sua religião. Então, a Sura 9 do Alcorão, ela vai falar a respeito dos judeus e vai falar a respeito dos cristãos, e dizendo, chamando eles de o povo do livro, porque são os dois povos que aceitam a Bíblia. O livro, quando ele fala ali, é a Bíblia, que eles também aceitam. Então eles falam, o povo do livro, daqueles que não se submetem a Alá e ao seu profeta, ao seu enviado, eles são colocados como idólatras, ainda que sejam o povo do livro. E o destino deles é a morte. Então seria justo que um muçulmano, o submisso, né, o fiel, ele mate os idólatras, e estando também judeus e cristãos nessa condição, quando eles não são submissos a Alá e ao profeta Maomé e aos seus escritos que estão
reunidos no Alcorão. Então essa visão de mundo é que faz com que, por exemplo, eles enxerguem que Israel tem que ser exterminado do mapa. Porque é uma nação ali que, na cosmovisão deles, é uma nação ímpia, que não pode estar coexistindo junto com a nação dos fiéis. Eles têm também uma ideia de que o mundo muçulmano ele deve virar um grande califado, um grande Estado Islâmico. Tem pretensões de domínio mundial. Pretensões de domínio mundial. Tanto que começa a expansão muçulmana na Idade Média, começa com esse intuito. E aí eles vão conquistar Egito, vão conquistar o Oriente Médio, tentam entrar na Europa, né? Conseguem lá pelo menos a Península Ibérica. E essa é a ideia. E a ideia continua, porque essa ideia ela está amparada no Alcorão. Essa é a razão pela qual quem começou a guerra foi o Hamas? Essa é a razão porque o Hamas começou a guerra, porque está inclusive no estatuto do Hamas. O Hamas ele tem como objetivo não é simplesmente criar um Estado palestino, na verdade destruir o Estado de Israel. O que eles querem é muito mais amplo do que um Estado palestino. Eles querem um grande califado. Eles querem todas aquelas nações ali participando então da terra do mundo muçulmano. E Israel, ainda que um Estado pequeno, incrustado ali no mundo árabe, aquilo ali vai ser como uma pedra no sapato deles. Então eles querem exterminar de qualquer jeito. Você acha nas suas pesquisas, professor, que o Hamas representa todo o povo palestino? Não, não representa. Mas quando a gente fala povo palestino, a gente tem que entender uma coisa. Palestino, ou a gente vai ter palestino cristão, então uma pequena porcentagem, mas não tão pequena quando representada junto à população da Palestina, é cristã. Nem todo palestino ele é muçulmano, porque você vai encontrar palestino cristão. E a gente tem que entender também, nem todo palestino apoia o Hamas. Há palestinos que são pró-Israel, palestinos que moram nos territórios que hoje estavam debaixo da autoridade nacional palestina, mas que trabalhavam em Israel. Existem israelenses palestinos. E quando eu falo israelenses, aí eu tenho que só distinguir de israelita é a etnia. Israelense é o cidadão do Estado de Israel. Então, existem hoje cidadãos israelenses que são palestinos, que são muçulmanos e defendem. Né? E Alexandre, estava vendo alguns dados, quase 1 milhão de palestinos atravessam a faixa de Gaza para trabalhar em Israel. Né? E voltam para dormir à noite. Então, assim, a gente não pode confundir o radicalismo, né, do Hamas, essa proposta, né, de destruição do Estado de Israel com o povo palestino. Né? Uma coisa curiosa é que o que Alexandre bem destacou aqui e fez essa distinção, o israelense, a primeira vez que eu fui a Israel, quando eu cheguei no aeroporto em Tel Aviv, eu fui recepcionada num guichê de imigração por uma islâmica, toda vestida a caráter, né? E eu fiquei chocado. Eu gostei, como é que acho que eu desci no aeroporto errado, né? Mas assim, é fácil você verificar isso, né? Lá em Israel, onde há israelenses, cidadãos de Israel, que praticam a religião islâmica, que praticam a religião cristã, né? E que praticam a religião judaica, né? Então, assim, isso é muito claro ver isso lá. Então, a gente pode dizer que essa guerra é Israel e Hamas. A gente não pode dizer que é Israel e Palestina. Não, até porque existem duas Palestinas. E eu vou até falar também, não pode dizer que é Israel e o Estado da Palestina, porque nós temos duas Palestinas. A Palestina da Cisjordânia, controlada pela Autoridade Nacional Palestina, e o partido Al-Fatah, que é um partido mais moderado. Já esteve em guerra em Israel algumas vezes, mas hoje ele está mais pró a um acordo de paz, a fazer cooperação com Israel. Já tem territórios que eles têm autonomia compartilhada, tem territórios que Israel concedeu autonomia plena, tem territórios que a Autoridade Nacional Palestina concedeu autonomia plena a Israel, porque são territórios críticos, e que eles até dizem, né, que se Israel sair daqueles territórios, vão quebrar as pernas da Autoridade Nacional Palestina, porque eles não têm como conter, por enquanto. Eles ainda são um Estado que estão começando
ainda seguindo para uma soberania. Ainda não tem exército, ainda não tem. Então eles dependem muito de Israel nesse sentido. Então eles fazem cooperação. Mas o Hamas, que controla a faixa de Gaza, eles não querem cooperação, não querem diálogo com Israel. Então quando a gente fala Israel e Palestina, até mesmo corrigindo quando, o próprio título, né, da nossa aula, é só para chamar mesmo a questão da terra. Mas, na verdade, o conflito é Israel e Hamas. Israel e Hamas. Tá certo, muito bem. Algumas pessoas dizem, eu estou aqui com a anotação, que a causa da guerra é que Israel é um Estado imperialista que pratica genocídio e apartheid contra os palestinos e que ocupou ilegalmente o território que legitimamente e historicamente pertence aos palestinos. Acho que a pessoa está se referindo aqui à guerra de 1948, né, quando Israel se declarou como país independente, Estado independente, e aí saiu mandando bala, mandando para fora quem não fosse israelense. E outras, a Guerra dos 6 anos, né, perto de 6 dias, não é? Eu acho que é a isso que essas pessoas se referem. Como é que a gente responderia? Especialmente a pergunta que Israel ocupa ilegalmente o território que legitimamente, historicamente, pertence aos palestinos. Pastor Cláudio, Alexandre. Essa era o professor Alexandre. Tá bom, vamos lá. Afinal, A primeira a ideia acusação. dele é sair desse curso, né? Vamos lá, a primeira acusação, né, que Israel ocupa ilegalmente, a gente viu que nessas aulas anteriores que historicamente aquele território nunca esteve em posse dos palestinos. Ele passou de império para império. Então a gente vê, só fazer um retrocesso antes de... Era o britânico. Era o britânico. Até de 1948 para trás, até 1917, Império Britânico. 1917 aqui, a 1517, foi o Império Otomano. Antes disso, os mamelucos. Antes disso, os cruzados. Antes disso, os muçulmanos e depois o bizantino, romano. E aí o reino asmoneu e aí são o reino de Judá. Então, onde os palestinos tiveram posse daquele território? Eles tiveram posse da faixa de Gaza, sim. Mas no território que hoje se disputa, que seria o território que um dia pertenceu ao reino de Judá e ao reino de Israel, esses nunca tiveram posse. Aliás, a palavra palestino vem de filisteu, não é isso? Filisteu. E quem botou foi o Império Romano, né? Foi o imperador Adriano, de 135. Para tirar exatamente a identidade dos judeus, né? Descaracterizar, mudou o nome da terra deles, né? Então, a confusão que se coloca hoje na internet, se coloca até mapas, é porque no mandato britânico, o mandato britânico ele pegou alguns territórios dali e é uma divisão, né? O mandato francês ficou com o que hoje é o Líbano e a Síria, e o mandato britânico ficou com o que hoje é Israel, a Palestina e o que eles chamavam de Mesopotâmia, que virou o Iraque. E eles criaram territórios para poder governar e administrar. E eles preservaram o nome Território da Palestina porque era um nome histórico que foi dado desde a época de Adriano. Então eles preservaram, mas não é que aquele território era da Palestina. Quando eles colocam esse mapa na internet, que está assim, a ocupação da Palestina em 1946. Em 1948, aí já começa Israel a desenhar suas fronteiras. Aí depois, 1967, aí Israel amplia, como se Israel fosse começando a tomar a terra dos palestinos. Na verdade, em 1946, a terra ali era do Império Britânico, não era dos palestinos. Tinha o nome Palestina, porque era como eles chamavam aquele território, mas era posse do Império Britânico. E, na verdade, a partir de 1940 só se desenha as fronteiras que a ONU propôs. E lembrando que Adriano fez isso como uma punição aos judeus quando foi a revolta, né? Outra acusação de Israel ser genocida, eu nunca vi um genocídio em que você aumenta a população daquele povo que está sendo oprimido, né? O genocídio geralmente é para eliminar. Eliminar. Faraó que o diga. Exatamente. Eu vi um dado interessante esses dias aí na internet, de que um cidadão israelense, né, um professor, respondendo algumas questões no programa de televisão, ele disse, não sei como é que podem chamar de genocídio, comparando o que Israel supostamente está fazendo hoje com os palestinos, né, em relação ao que houve no Holocausto. Porque antes do Holocausto havia no mundo 18 milhões de judeus. O Holocausto eliminou quase 6 a 7 milhões de judeus.
Hoje a população dos judeus no mundo chega a 15 milhões, ou seja, nunca nem recuperou o que perdeu-se na época, né? E quando Israel se tornou um país autônomo, né, em 1948, havia 750 mil palestinos na região, e hoje são 4 milhões e meio. Que genocídio é esse que aumenta a população desse porte, né? Interessante. Inclusive, quando já se estabelece ali, o que ele propõe aos palestinos que ficaram vocês podem se tornar cidadãos israelenses, e vocês podem se tornar residentes. Você não quer a cidadania, mas pode ficar residente ali no território. Alguns, é lógico, alguns saem, não querem o domínio, outros com medo também saem, porque começa uma guerra, né? Mas os que ficam, eles são abraçados pelo Estado que surge ali, o Estado de Israel. Certo. Tem uma pergunta que muita gente faz, né? Não sei o quanto a gente vai ser capaz de responder isso aí. O que realmente deu início a essa guerra? Qual a razão do ataque do Hamas a Israel? Houve algum fato gerador ou foi simplesmente dentro daquele plano geral de exterminar Israel? Qualquer data é boa como qualquer uma data é boa como outra. Tanto faz. Creio que, assim, planejado foi, porque o ataque mostrou um planejamento prévio, a data escolhida, né, o final do Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, né? Então, Israel estava em um feriado, né? Então nunca se esperaria. Teve a guerra do Yom Kippur, que realmente foi também igual, né? Do mesmo jeito, no feriado. Mas tudo pareceu ser planejado. Agora, uma razão específica, como se ele fosse uma retaliação a Israel, porque Israel fez alguma coisa ou fez outra, não existe. Até porque em 2005, Israel devolve a faixa de Gaza para a Autoridade Nacional Palestina, tira os judeus que estavam residentes na faixa de Gaza, inclusive a pulso, né, a contragosto dos judeus. Muitos judeus radicais e ortodoxos se revoltaram com o governo de Israel porque tirou desses assentamentos. A faixa de Gaza ficou só com palestinos. Então não tem por que dar essa retaliação. Na verdade, o plano é esse, é desestabilizar. E o Hamas ganha ponto com esses extremistas muçulmanos quando eles fazem essas atrocidades, que aos nossos olhos ocidentais são atrocidades, mas aos olhos deles não são troféus de guerra. Eles ganham ponto. Se torna aí uma organização, né, que teve condições de fazer aquilo que se propôs fazer. Diante de tudo isso, como é que nós cristãos devíamos, como igreja, a gente devia olhar para tudo isso, e especialmente com relação ao Estado de Israel, ao povo palestino e ao Hamas? Pastor Cláudio, como é que a gente devia olhar tudo isso como crente em Jesus? Eu acho que a igreja tem que orar a Deus, né, para que o evangelho alcance tanto os judeus quanto palestinos. Eu acho que a igreja tem que se preocupar com isso, com a causa humanitária, não é? Toda guerra, ela não é boa, porque ela causa e traz muito sofrimento, né? A gente tem visto aí essas atrocidades que têm sido cometidas. Pessoas inocentes têm sido atingidas com a brutalidade e com a violência enorme. Então, nós temos que orar tanto pela nação de Israel, tanto quanto pelos palestinos, né? E claro e evidente, a igreja tem que ter uma posição muito firme em relação ao terrorismo, né? Porque isso não pode ser alguma coisa comum ou tida como normal, né? Porque é uma ação contra a vida, contra o ser humano, né? Criado à imagem de Deus. Então, eu acho que a igreja tem que orar, tem que evitar esforços para poder alcançar tanto judeus quanto palestinos. Pastor, o senhor falou aí que a igreja deveria orar para que muitos palestinos se convertessem e tudo mais. Por que existe agências de evangelização para os muçulmanos, para o mundo árabe, mas muito pouco para Israel? Será que a igreja pensa que o judeu, por ser descendente de Abraão, ele automaticamente já está salvo, não precisa de missões?
Só os islâmicos precisam de salvação? Eu vi esse argumento sendo levantado aí nas discussões das redes sociais, na internet. Veja, nós temos vários países islâmicos, né? Naquela própria região do Oriente Médio e fora, no norte da África. Então, há várias ações cristãs para alcançar esses países. Não é para alcançar o islamismo, é para alcançar esses países, né, que graças na ignorância, que precisam da luz do evangelho. Israel é o único país. Então, assim, proporcionalmente, se a gente for olhar assim, e essa eu acho que é a crítica feita, há muito mais ações evangelísticas da igreja para alcançar muçulmanos do que para alcançar judeus, né? Mas os judeus se concentrados ali naquela região em um único local, em um único país, vamos dizer assim, né? Então, claro, vai ser sempre menor a proporção das agências para alcançar um país, enquanto há vários outros países islâmicos. Então, eu acho que esse é um ponto, né? E assim, quem já foi a Israel sabe que há agências missionárias e projetos evangelísticos para alcançar judeus, né? Então, assim, eu acho que não é compatível a crítica, né? Há muito mais para islâmicos, porque há muito mais países islâmicos, né? E é só um país, Israel, né? Agora eu gostaria de só fazer um detalhe, porque também pode ser um erro nós, vou falar generalizar como evangélicos, é o seguinte, é a idolatria. Nosso coração gosta de criar ídolos. Então, eu vejo em muitos evangélicos, eles segmentaram o mundo em bem e mal, sem enxergar, como a nossa cosmovisão cristã mostra que a graça comum, ela está em todos. Pode ser manifestada em todos. Pode ser manifestada em um muçulmano, pode ser manifestada no judeu, pode ser manifestada no ímpio, pode ser no cristão. Mas também o pecado afetou também a todos. Então a gente vai encontrar também sinais do pecado em todas as áreas. E o que eu estou enxergando é que, em geral, eu também não vou generalizar mais assim, mas eu tenho percebido, o evangélico ele gosta de idolatrar o Estado de Israel, demonizar o Islã. Então isso é um problema que a gente tem que lidar e a gente tem que educar, de que a gente tem que começar a quebrar os ídolos. E eu vejo muito essa postura. Tudo que Israel faz é defensável, porque é o povo de Deus, e começa a criar um ídolo ali. Então começa daqui a pouco justificar o injustificável, sem enxergar que como nação, como Estado, eles também estão afetados pelo pecado, vão ter atitudes movidas pelo pecado, né? Não são perfeitos, não é um povo de Deus. Então, esse eu acho que é um problema que muita gente vê, essa disparidade, é porque realmente o senso comum dos evangélicos faz essa distinção. Idolatra Israel, demoniza o Islã. E assim, muito dessa idolatria ou dessa preferência vem de igrejas pentecostais ou neopentecostais que, vamos dizer assim, fazem um movimento turístico para Israel e é muito bem acolhido e aceito, né, pelo país, porque tem uma intenção de fazer uma propaganda de receber e ser amigável. E aí, então, eu acho que esses grupos, né, que quem viaja para Israel com caravana percebe isso, né? São vários grupos de igrejas neopentecostais que têm essa postura, e aí a tendência da idolatria a Israel é muito forte, né? E, por outro lado, a demonização do Islã é por causa da resistência dos países muçulmanos contra os cristãos, né? Então, eu acho que justifica a questão da Al-Qaeda, as atrocidades que fizeram a cristãos e etc. A perseguição em países do norte da África, no Oriente Médio a cristãos. Então, assim, eu acho que tudo isso explica, mas é um desafio que eu acho que a igreja tem que ter o discernimento necessário para poder perceber isso. Tá certo. Eu, quando penso nessa guerra aí, e algumas pessoas me perguntaram o que é que eu penso, né, a respeito dessa guerra aí, uma resposta que eu achei, que eu sei que talvez pode parecer um pouco dura, né, não agrada todo mundo, é aquela palavra de Jesus lá no Sermão do Monte, sermão escatológico, na verdade, onde ele, ao descrever os sinais dos tempos que antecederiam sua vinda,
ele falou de guerras e rumores de guerra e disse: quando vocês ouvirem isso, vocês não se assustem, porque é necessário que essas coisas aconteçam. E eu fiquei me perguntando por que seria necessário, né? Que Jesus disse que era necessário. Quando ele diz que é necessário, quer dizer que é inevitável e que acontece pela permissão estrita de Deus. E eu imagino que guerras, elas acontecem e têm acontecido desde que Jesus falou isso até o dia de hoje, como nós estamos vendo agora. Nós estamos gravando essa aula enquanto a guerra está acontecendo lá. Guerras são necessárias, infelizmente, para mostrar a nossa incapacidade de resolver os nossos problemas, a impotência da ONU e de outras instituições, a depravação do coração humano e fazer a gente ansiar pelo príncipe da paz, aquele que virá para instaurar realmente um reino de paz, o verdadeiro shalom aqui nesse mundo, que é o Senhor Jesus. Então eu creio que é nesse sentido que ele mesmo disse que as guerras seriam inevitáveis, elas haveriam de vir sempre como uma lembrança triste da corrupção do nosso coração. Não é à toa que Tiago diz, lá no capítulo 4, ele faz a pergunta, né, retórica. Não é retórica não, é uma pergunta que tem uma resposta específica. Ele pergunta: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós, senão a não ser das paixões pecaminosas que militam na vossa carne, né, que, como soldados, né, como guerreiros dentro do nosso coração, procuram se expressar de maneira indevida. Guerras, no fundo, elas são resultado de um coração corrompido que deseja poder, reconhecimento, não suporta ser contradito, como não consegue conviver com o diferente, e é cheio de ódio, de violência, né, e de assassinato. O próprio Jesus disse isso, que dentro do coração do homem procedem os assassínios, né? Os homicídios procedem dentro do coração humano. Então, infelizmente, essa guerra toda que a gente está vendo aí, ela faz parte, está no mesmo nível de Rússia e Ucrânia, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Não há nada realmente de especificamente religioso nas guerras de Israel. Mas elas fazem parte da totalidade das guerras que vem acontecendo desde que Jesus falou até o dia de hoje. Se eu fosse interpretar biblicamente essa guerra, eu diria que interpretava assim, nesse sentido. Mostrando o que de fato é a natureza humana. Isso vai quebrar um dos ídolos que a humanidade criou, que é o humanismo. Isso, principalmente no início do século XX, que se achava que os seres humanos, com avanço tecnológico, avanço social, iam chegar a uma utopia, uma sociedade, né? Lulu Santos já cantava isso naquela música A Cura, para todos os males a cura, e mostra que avançamos tecnologicamente, avançamos como sociedade, avançamos em filosofia, em tudo. O mundo caminha cada vez mais avançando, e as guerras são inevitáveis, porque esses avanços eles não modificam nossa natureza. Nossa natureza bélica é fruto do pecado. Então, esse detalhe que o humanismo não quer enxergar, de que nós temos uma força que já danificou a nossa natureza, que é o pecado, é que se manifesta então nessas guerras. Né? E a incapacidade humana de resolver seus próprios problemas. Né? Aqui tem uma pergunta aqui que chegou à produção Alexandre, ele passou para mim aqui. Já que o mundo jaz no maligno mesmo, por que a igreja deveria perder tempo debatendo esse conflito? O que a gente está fazendo aqui é perder tempo. E se envolver em outros assuntos mundanos como política. Conversar sobre política é mundano? Não seria melhor se dedicar a assuntos mais espirituais? É evidente que essa pergunta, professor, quem me passou, faz uma distinção entre sagrado, né, espiritual, e mundano. Né? Sagrado seria o evangelho, a igreja, as coisas de Deus, política, discutir assuntos mundiais, jogar bola, trabalhar, deve ser coisa mundana, né? Deve ser coisa mundana. Existe essa dicotomia na cabeça de muita gente. O velho dualismo helênico. Né? Mas vamos esquecer, por um momento aqui, o pressuposto errado da pergunta, mas no
frigir dos ovos, ele está mais ou menos perguntando, será que a igreja não deveria estar se ocupando com outras coisas, em vez de ficar... Por exemplo, a gente ofereceu um curso a respeito do conflito de Israel e Palestina, ou Hamas, e outras questões, na época da política, né? A gente falar sobre política e tudo mais. Será que... Pastor Cláudio, para começar. Vamos lá, né? Acho que um dos princípios básicos da reforma protestante é entender que a vida é sagrada, que a gente não pode fazer essa separação, essa dicotomia, né, entre aquilo que é espiritual e aquilo que é secular. Foi Santo Agostinho, né, que disse que o homem é cidadão daqui da terra, cidadão dos céus. E como cidadão dos céus, ele tem que trazer à terra um convívio justo, as verdades dos valores de Deus. Então, toda a área da existência humana, ela é santa e devia ser vista dessa forma, né? Para trazer os princípios e os valores do reino de Deus à vida humana, né? Então, fazer esse tipo de separação na vida, acho que é um equívoco antigo, né? Que não é cristão. Mas permaneça Mas na mente das incrível isso. Como isso foi impregnado desde a Idade Antiga e a Idade Média todinha e ainda permanece hoje. Isso é verdade. E aí? Sempre que vem essa crítica, né? Geralmente eles perguntam o que é que isso edifica? Como se a vida da gente fosse buscando sempre uma edificação. Eles fazem justamente essa dicotomia, né? Sempre uma edificação espiritual mística. Sim. Eles não conseguem entender, como o Paulo falou, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Ou seja, todas as áreas da nossa vida devem ser feitas em adoração a Deus. Coisas simples, mecânicas, cotidianas, como comer e beber. Ele usou esses exemplos. Isso é para a glória de Deus. Então, conversar sobre o que está acontecendo no mundo é para a glória de Deus também. Se posicionar politicamente, se posicionar sobre determinado assunto é para a glória de Deus também. Afinal de contas, isso vai corrigir alguns erros, como a gente apontou aqui, que pode haver idolatria de um lado, pode haver falsa percepção de outro, falsa percepção do que de fato está acontecendo, interpretar a Bíblia corretamente, né? Então eles não conseguem enxergar isso. É um legalismo místico quando se fala nessas questões, que a igreja deve se voltar só para o lado eclesiástico, tudo que é eclesiástico é sagrado, enquanto que o secular, não. Aí acaba acontecendo uma hipocrisia, como eu já vi, né? Uma pessoa dizendo para mim que não faz determinada coisa dia de domingo, porque é o dia do Senhor. Eu disse, mas nos outros dias? Nos outros dias não tem importância. Então veja, se está errado no domingo, deve estar errado segunda, terça, quarta, quinta-feira. Sim. Mas aí não é o ato em si, é o misticismo que está por trás do que ele dá, né? Ele coloca a vida em categorias espirituais e profanas. Tá certo. Muito bom. A conversa está muito boa, né? Mas a gente falou bastante aí, expressou as ideias e tudo. Mas tem uma questão aqui que eu considero muito importante para a gente fechar. E é exatamente essa. Qual seria a solução para o atual conflito Israel-Hamas? Pastor Cláudio primeiro, né? Acho que cada um de nós pode dar opinião. Sim. Não só para a questão Israel-Hamas, é para a questão da existência humana. A única coisa que pode trazer esperança, né, e transformação para a sociedade humana, para o coração humano, é Cristo Jesus e o Evangelho. Paulo, escrevendo a Timóteo, falou de forma muito clara isso, vivendo sob perseguição, né? Ele disse que Timóteo não deveria se envergonhar de anunciar essa verdade do Evangelho, porque é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. A única possibilidade de paz para resolver um conflito como esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Eu acho que eu confesso que eu tinha pensado em outra coisa, eu não sou tão crente. Vai, então, vamos embora. Eu tinha pensado assim, rapaz, seria bom se chegasse a um acordo assim, Israel dissesse, olha, isso aqui, vamos delimitar as áreas. Isso aqui é minha área e eu prometo que não vou, o resto é de vocês aí, alguma coisa assim. Eu cheguei a pensar em alguma coisa assim, né? Mas eu acho que muita gente pensa assim.
E pode ser até ingênuo pensar dessa maneira, não é? Mas, no fundo, isso não resolveria. Porque, mesmo delimitados ali, a velha inimizade, o velho ódio venceria aquelas barreiras e se atracariam de novo de qualquer forma, porque o problema é, como você falou, um problema de natureza espiritual mesmo. Então, tem que ter uma regeneração, uma mudança, perdão, conhecer realmente o Senhor Jesus, o Príncipe da Paz, o Deus verdadeiro. Só então pararia essa guerra. E aqui eu aproveito até para dar um testemunho. Eu, quando fui fazer meu mestrado, eu fui fazer na África do Sul. E, na época, o apartheid estava em vigor e violento. Aqui, a gente escutava as notícias e todo mundo me perguntava, você é doido? Você não vai nem descer do avião lá. Está tendo guerra lá dos brancos e negros e a coisa é muito tensa. Mas o meu orientador, que era da África do Sul, disse, não, pode ir. Então eu fui muito a contragosto, inclusive os meus pais, né, preocupados, minha família toda preocupada. E cheguei lá e, de fato, não tinha nada, né? Era muita conversa na imprensa e não tinha absolutamente nada. Mas não demorou que eu visse que no dia a dia havia essa hostilidade declarada de brancos e negros ali na África do Sul. Eles conviviam, mas do tipo assim, tinha uma cidade branca, os negros moravam fora, quando era 7 horas da manhã eles vinham para trabalhar, quando era 5 horas da tarde eles saíam da cidade, eles não podiam dormir na cidade, a cidade de branco. Se eu fosse numa fila de um supermercado, todo mundo na frente da fila era branco. Chegasse um branco, ele ia na frente do primeiro negro que estava na fila. Era assim. E havia, em algumas das cidades, estava havendo Revolução Popular, queimando pneu, era muito comum. Eles matavam, era uma forma de morte que apareceu aqui na África do Sul. Pegavam o cara, botava ele dentro de 10 pneus, né? Fechava de arame, tocava gasolina e tacava fogo. O cara morria ali dentro. Então, isso aí estava acontecendo em algumas cidades e tudo mais. Então, havia realmente uma tensão muito grande. Não era a mesma coisa que a mídia falava, né? Mas havia. Mas aí, eu fui visitar um local chamado Quaci-Sabanto, onde tinha acontecido um avivamento espiritual através de um... Vou nem dizer o nome, parece estranho, pastor alemão, né? Ele era um pastor da Alemanha, né? Luterano, Erwin Steger. Durante muitos anos ele pregou o evangelho lá. E muitos zulus se converteram, de fato, de maneira que aquela região da KwaZulu, ou Quaci-Sabanto, ela foi toda evangelizada e mudou, se cristianizou mesmo. Aí quando nós, minha esposa e eu, nós chegamos lá para passar 3 semanas para conhecer o local, né? O local era bastante conhecido. Isso aí foi no final isso foi em meados da década de 80. O avivamento começou 20 anos antes, ainda mantinha lá o vigor. A primeira coisa que nós ficamos impressionados é que na fila do almoço tinha brancos e negros, né? Então não tinha diferença. Na fila para pagar souvenir no caixa, era por hora de chegada, branco ou negro não fazia diferença. Brancos e negros sentavam em qualquer lugar no culto. Lá eu visitei igreja que só podia branco e tinha igreja que só podia negro. Negro não podia ir para igreja de branco e nem vice-versa. Mas na missão diferente. Tudo igual lá. Aí foi quando eu vi, rapaz, o evangelho muda. Tira o ódio, traz perdão, reconcilia. E eu queria fazer essa transposição também para essa situação, para responder essa pergunta. É a resposta que eu daria. Não sei o que a Alexandre vai falar, né? Mas a minha resposta é a mesma. Eu confesso que eu tinha pensado em outra coisa, mas não adiantaria Você não sabe nada. politicamente, você não está tão espiritual. É verdade, verdade. É verdade. Mas não tem outra solução. Se não for realmente a conversão, mudança do coração, mano. Professor Alexandre. Acho que não sobrou muita coisa, não, mas o que eu quero falar, porque as duas posições são corretas mesmo. A solução final
não só para os conflitos, como para a raça humana, é Cristo. E uma solução para um problema local seria realmente a evangelização daquela localidade. Eu diria que o fim dos conflitos no Oriente Médio só vai acontecer quando cristãos forem ousados o suficiente para cristianizar, evangelizar toda aquela região. Não só Israel, mas os arredores também, e a gente atingir parte daquele mundo islâmico. Então aquilo ali, de fato, vai acontecer essa experiência que aconteceu entre os Zulus. E aí isso vai acontecer lá. Mas, não espiritualizando tanto, também acho que a gente tem que também ansiar por uma solução política, não esperar tanto um destino de cristianizar uma sociedade, porque às vezes eu escuto também para o nosso Brasil, né? Qual a solução para o Brasil? A solução para o Brasil é só quando a nação se entregar a Deus, todo mundo se converter, e aí você acaba não pensando tanto no Brasil como a gente gostaria, né, nas questões políticas, e a igreja como sua voz profética, denunciando os males da sociedade, denunciando que os seus governantes estão fazendo de errado, porque a gente acha que essa não é a solução é só quando cristianizar o Brasil, que é uma solução que pode acontecer, pode ser utópica, mas eu acho que a gente tem que ter essa pretensão, né? De fato, para acabar definitivamente teria que ser essa. Mas atualmente, o que é que se pode fazer? Então a gente tem que almejar orar para que a ONU, o Estado de Israel, a Liga Árabe, eles cheguem a um consenso ali, façam alianças em prol da humanidade. A graça comum, ela se evidencia ali naquele momento, com aquelas pessoas que não são crentes, são ímpias, mas para a manutenção, para a preservação da humanidade, né? A ação de Deus na história, usando também as peças que não são somente as peças brancas do tabuleiro, mas também as peças negras, usando o rei preto e o rei branco, para poder chegar a uma harmonia. A gente deve orar por aquela terra, para cessar os conflitos, mas sabendo que, enquanto não for cristianizado, conflitos virão. Pode ter um momento de paz, mas vai surgir conflito porque está na natureza humana. Então, eu só vejo duas alternativas para o Oriente Médio. Uma seria essa, a cristianização completa. Outra é a volta de Cristo, que cessa de uma vez por todas todos os males da humanidade, não só do Oriente Médio, mas de todos os males. E mais enquanto isso não acontece, que a gente ore para que os governantes, para aqueles que estão à frente, possam ser usados por Deus, manifestando a graça comum para chegar a uma solução pacífica, como já tiveram várias outras propostas pacíficas, né? E só para engrossar o caldo aqui um pouquinho, eu sei que já estamos encerrando, mas, por exemplo, uma solução política, né, para que resolva o conflito. Qual é a reivindicação do Hamas para os atentados? Reivindicação política. Não existe. Não tem. Não fizeram aquilo porque estão reivindicando, por exemplo, que Israel saia da faixa de Gaza e deixe eles em paz. Israel já deu essa autonomia ao Estado palestino para a faixa de Gaza. Assim, a guerra, o conflito que está acontecendo agora não é por causa de alguma reivindicação geopolítica. Ataque gratuito. E não vai deixar de acontecer esses ataques gratuitos, seja lá que solução política possa oferecer. Por causa do grupo terrorista que tem só por objetivo a destruição de Israel. Não é uma convivência pacífica que eles estão propondo. Né? Tem que ter uma mudança de cosmovisão. Então, se essa cosmovisão de que tem que destruir os ímpios, né? Enquanto tiver a jihad, né, que é essa ideia, isso vai continuar acontecendo. E outras reivindicações que ele está, como foi dito, né, o Estado de Israel provoca um apartheid dentro do Estado de Israel. Essa descrição do pastor Augusto sobre o que era o apartheid na África do Sul, a gente não consegue enxergar isso em Israel. A gente vê palestino sendo bem recebido, sendo cidadão pleno, tendo voz no governo, voz no Knesset, tem parlamentares palestinos lá. Então, onde é que tem um apartheid ali? Onde a gente vê circulando árabes e judeus e cristãos no mesmo local. Essa narrativa não se sustenta para quem já foi lá, já viu. Eu diria até mais, só para fechar com relação a isso, né? Como eu já estive lá, eu sei. Há locais em que
Os judeus, eles podem circular em todo local, mas há um local que está debaixo do domínio de Israel, que é a esplanada das mesquitas, que o judeu não pode transitar a qualquer momento, Sim. nem o cristão. Há Sim. horários para se visitar ali. E tem locais que nem a gente tem acesso. Não tem acesso. A gente tem acesso ao interior do Domo da Rocha. Nem um judeu, nem um cristão. Está debaixo de Jerusalém. Mas os muçulmanos têm acesso a todos os locais. Então, se tem um apartheid ali, eu não estou entendendo esse apartheid. É verdade. Tem acesso até nos bairros ortodoxos. Exatamente. É isso aí. Pois é, pessoal, essa foi a última aula do curso dado pelo professor Alexandre a respeito do conflito que está acontecendo agora no Oriente Médio, que envolve Israel e o grupo terrorista Hamas e direto ou indiretamente, toda a Palestina que se encontra ali naquela região. Eu quero agradecer o privilégio de ter sido convidado para participar dessa última aula. Quero agradecer a presença do pastor Cláudio, que é pastor da nossa igreja. E, é claro, agradecer aqui ao nosso professor Alexandre pelas contribuições valiosíssimas. Eu aprendi bastante hoje, viu? Aprendi bastante hoje com o professor Alexandre, pastor Cláudio, coisas que eu não tinha imaginado. Espero que você também tenha desfrutado. E eu quero dizer que programação desse tipo você só encontra aqui na primeira igreja presbiteriana do Recife. Espero que essa aula tenha sido uma bênção na sua vida para entender esse conflito. E fique atento, aproveite que você está aqui no canal da nossa igreja, já dê o seu like e já também divulgue aí com seus amigos essas aulas, com seus colegas, porque eu sei que muita gente tem dúvida e gostaria de saber mais a respeito do que é que está acontecendo. E eu tenho certeza que as 3 primeiras aulas e essa aula aqui, elas podem ser maratonadas por todos aqueles que querem a compreensão a partir de uma perspectiva reformada do que está acontecendo. Tá certo? Deixa aí o seu like, o seu comentário e muito obrigado e até a próxima vez.